E uma reunião de condomínio em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, terminou em pancadaria. Olha, o que chama a atenção é que a maioria dos envolvidos são policiais militares ou da ativa ou aposentados. Nós vamos agora conversar com a Laura Marques sobre essa situação. Vocês estão acompanhando as cenas. Lamentável essa cena, lamentável toda essa agressão. Laura, conta essa história pra gente. Que loucura, né, Elias? Nesse condomínio, um condomínio formado principalmente por moradores que são policiais militares de Minas Gerais, né? Então, eles estavam realizando ali essa reunião na cidade de Vespasiano, uma reunião para prestação de contas, aparentemente, de obras que tinham sido realizadas nesse edifício. E aí, um dos moradores chegou, queria votar também nessa prestação de contas, mas ele foi impedido porque não cumpria os pré-requisitos para participar dessa votação. E aí começou uma briga generalizada com troca de ofensas, de repente se tornaram agressões físicas e até ameaça de uso de arma de fogo durante esse conflito todo. A situação só foi encerrada de vez com a chegada da polícia militar mesmo. É uma grande ironia, né, Elias? Estavam ali policiais militares presentes, foi necessário chamar a PM, a corporação, né, os policiais fardados trabalhando para acabar com essa confusão toda. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Os ânimos foram se exaltando e aí de repente virou uma briga generalizada, uma confusão total entre os moradores ali, com pancadaria, soco, pontapé, tapa, né? E aí essas imagens terríveis que a gente está vendo aí. E claro que sempre a gente precisa ficar atento a essas situações para não deixar escalar nesse nível, Elias, porque aí no fim das contas tem muita gente que vai ficar ferida. Claro, e quando a gente está falando de pessoas que têm porte de arma também, a preocupação é ainda maior, né? De um ferimento mais grave ou até algum caso de morte. Felizmente não foi isso que aconteceu, o conflito foi encerrado, a Polícia Militar fez seu trabalho ali e acabou com essa briga toda. E aí eu queria trazer um dado interessante aqui, Elias, do Sindicato dos Condomínios Comerciais e Residenciais do Estado de Minas Gerais. Segundo essa entidade, ao longo da pandemia, nos últimos 2 anos, os relatos de conflitos com agressões, brigas, ameaças de moradores de prédios aumentaram 20% nesse período de pandemia. É o indicador que esse sindicato pôde apurar ao longo desse período. E aí, o Carlos Eduardo Alves, que é o advogado especializado em direito condominial, representante desse sindicato, disse que existem vários mecanismos que os condomínios podem aprovar para conseguir reduzir esse tipo de problema. Por exemplo, criar mecanismos de notificação ou ainda de multas para moradores que se envolvam em conflitos, que gerem algum tipo de ameaça, de desconforto para os vizinhos. Tem uma série de mecanismos que os condomínios podem adotar para tentar minimizar esse tipo de problema. Além disso, claro, os condomínios podem acionar as polícias sempre que necessário. Foi exatamente isso que aconteceu lá na cidade de Vespasiano, nessas imagens, nesse caso que a gente está assistindo aí. E há também a possibilidade, claro, de se acionar a justiça em situações também que precisam de alguma decisão mais definitiva, né? Que não seja algo só de imediato, que a polícia possa resolver, mas que seja algo que vá perdurar, alguma decisão judicial mesmo, para proteger os moradores, para proteger a boa convivência. E Elias, agora eu quero deixar até uma pergunta para os nossos telespectadores, né? Imagino que muita gente durante essa pandemia pode ter vivido situações complicadas com os vizinhos ao longo da pandemia, porque o isolamento social fez com que as pessoas passassem muito mais tempo dentro de casa. Aqui no meu prédio eu tive uma experiência muito interessante, que foi que nós, as pessoas mais jovens, nos colocamos à disposição para ajudarem os mais idosos no período em que eles não puderam sair de casa por conta da Covid-19. E além disso, agora que a pandemia está, digamos assim, arrefecida, né, com menos casos, fizemos até uma reuniãozinha ali no condomínio, lá embaixo no prédio, com um pouco de vinho, algumas comidinhas ali para todo mundo poder conversar, se conhecer um pouco melhor, porque foi um período realmente muito difícil, de uma convivência muito intensa aqui dentro do prédio.
e foi muito legal poder conhecer o pessoal depois de muito tempo nos grupos de WhatsApp ali conversando. Então, quero deixar esse exemplo que pode ser bacana também. Muitas vezes os condomínios são lugares de conflito, mas dá para criar também amizades e vínculos que vão ajudar a gente no dia a dia também, claro. Com certeza, Laura. A gente sabe, né, que o dia a dia já é tão atarefado, tão difícil. As pessoas geralmente não conseguem nem parar para falar um oi, para poder conversar com o vizinho. Muitas pessoas não sabem nem sequer quem é o vizinho de frente, de cima, de lado. Enfim, a gente tem que trazer, sim, notícias como essa para poder também alertar as pessoas da importância de se ter paciência. Mas, olha, vamos também nos dar bem com os nossos vizinhos. Afinal de contas, Laura, quando qualquer coisa acontece, independente de onde você mora, o vizinho é o primeiro a estar ali, a poder te ajudar, a te orientar. Você pode aí achar que não, mas todo mundo precisa, né? De todo mundo, enfim, somos uma rede e sempre precisamos aí sim estar dando bem com aqueles que fazem parte, né? Mesmo que indiretamente das nossas vidas. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você.